Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje dia 11 de junho e a palavra de Deus ela está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do 9 até o 13, 10º domingo do tempo comum. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns dos fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gosto muito desse evangelho, porque esse evangelho ele retrata duas situações. Primeiro, a mudança de vida que precisa ter todo aquele que se converte. Mateus, ele, quando é chamado por Jesus, ele deixa a vida no erro, a vida no pecado, a vida de corrupção, e ele se transforma através do encontro com Jesus. A gente analisa e vê, Mateus ele não permaneceu na vida velha, ele não permaneceu numa vida pecaminosa, ele muda de vida, acontece uma metanoia, uma conversão e ele muda de vida. Então, aqui todo aquele argumento que nós escutamos aí, que Jesus conhece o seu coração e ele vai perdoar o pecado, não julgueis. Todo esse discurso cai por terra. Por quê? Porque Jesus, ele não condena o pecador, mas ele condena o pecado. Para seguir Jesus, nós precisamos renunciar o pecado, a vida pecaminosa, e tentar viver uma vida digna de um filho de Deus. Então aqui cai todo por terra esse discurso, né, que a pessoa quer justificar o seu pecado falando que Deus não condena, para ela continuar pecando. É isso que eles fazem. Eles querem dar uma justificativa que Deus é amor e perdoa tudo, para continuar vivendo no erro e no pecado. E o segundo ponto importante é Jesus se relacionando com os pecadores, pecadores públicos, com os cobradores de impostos, e Jesus falando que não veio para os justos, mas para os pecadores. Óbvio, os justos, os que vivem uma vida santa, esses já estão no caminho de Deus. Então Jesus ele vem para aqueles que realmente ainda não tiveram esse toque do Senhor e que vão se converter. Aqueles que estão convertidos, convenhamos que é só continuar a vida de virtudes, é só continuar uma vida em Deus, que vai chegar o momento que Deus vai reconhecer tudo isso. E aqui nós temos aquele famoso discurso de pessoas que falam: eu não vou para a igreja porque lá tem gente fofoqueiro, lá a pessoa fica me olhando, e isso e aquilo. Como diria, né, o venerável Fulton Sheen, se você não vai à igreja porque tem hipócritas na igreja, você também deveria ir porque você também é um. Óbvio que na igreja vai ter gente com pecado, óbvio que na igreja vai ter gente que fofoca, vai ter gente que fala mal, é óbvio, mas nós vamos na igreja por conta das pessoas que estão na igreja, ou nós vamos por conta de Jesus? É tão
é um negócio tão, vamos dizer assim, tão fácil de se entender, é um negócio tão claro que uma criança consegue entender. Você vai na igreja por quem? Por Cristo, Eucaristia, Jesus, para a minha salvação. Eu vou primeiro por mim e não por aquelas pessoas que estão ali também buscando. Tem uma vida de pecado? Tem, mas vai fazer o quê? Você vai fazer a pessoa parar de pecar? Não. Você vai na igreja por conta de Cristo, por Jesus, e não pelas pessoas. E eu queria trazer uma situação aqui que me chegou ontem, através de um irmão aqui do Instagram, que foi uma passeata que ocorreu na cidade de Bauru, tá? Nessa sexta-feira, dia 3, a prefeita de Bauru, São Paulo, chama a Marcha da Maconha de absurdo e afirma não compactuar com esse tipo de situação. Então teve uma marcha, né, para essa droga aí, né? E no dia 4 foi quando foi realizado então a dita manifestação. E eu vou colocar para vocês essa foto aqui. Um infeliz esteve vestido de Jesus com um enroladão de droga em cima, querendo dizer que Jesus era um maconheiro. Isso, né? É isso aqui que o cara quer dizer. Então, aqui estava tendo a passeata, a manifestação ali, né? E me colocam Jesus dessa forma. Blasfemando contra Deus, blasfemando contra Cristo, vilipendiando a fé não só de católicos, mas daqueles que se dizem cristãos. E esse tipo de situação aí pode, não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum problema, não há desrespeito nisso, porque deveria ser preso, porque está desrespeitando a fé das outras pessoas. Mas aí pode, quando é para ofender Jesus Cristo, quando é para falar algo contra Cristo, daí pode. Porque o pai da mentira, o demônio, o pai da mentira, ele quer isso mesmo. Ele quer escarnecer com as coisas de Deus. Só que diante de uma situação dessa, nós não vemos a mídia falar que essa atitude não pode ser feita, e nem mesmo as igrejas, porque eu não vi. É claro que eu também não procurei muito a fundo ali, mas eu não vi nem a igreja católica, nem as protestantes fazer alguma nota de repúdio. Não chegou até mim. Claro que as protestantes eu não sigo mesmo, então não iria ver. Mas não chegou nenhuma nota de repúdio aí diante dessa situação. Vocês lembram, né? Brincam com Jesus no carnaval, brincam com Jesus não sei o que, fazem filme falando um monte de besteira a respeito de Cristo, que nem teve aqui. Então é só brincadeira e ficam blasfemando contra a fé das pessoas. Um dia, meus irmãos, Jesus vai voltar. E um dia ele vai também julgar todo esse tipo de blasfêmia que estão fazendo. E daí não vai ver e não vai ter aquele Deus é amor e perdoa tudo. Porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e um beijo grande dentro do seu coração.
coração.